poder conversar um pouco mais sobre política, caminhada política da cidade de Foz. Você sai da Rede Sustentabilidade, que participou de uma eleição há pouquíssimo tempo, né? Há 2 meses? Fazem 2 meses já? Mês, né? Um mês. Um mês. E vai para o PSDB. Qual o motivo dessa troca de partido? Olha, Dante, na verdade, o que tem acontecido com esse projeto que nós estamos buscando desenvolver é que, primeiro, é importante esclarecer para todos, esse projeto ele começou sem partido político. Eu comecei uma caminhada na sociedade civil organizada, fazendo estudo, que eu já falei, tive a oportunidade de falar desse estudo diversas vezes aqui, e não tínhamos nenhuma ligação com siglas partidárias, né? E eu entendo realmente que existe uma dificuldade, isso aí em qualquer partido do Brasil, porque o partido é uma parte. E quando ele toma conta do poder ou se elege, essa parte ela tem uma dificuldade muito grande de ser um todo para a sociedade. Então, isso é uma distorção aqui, só uma reflexão que eu faço sobre os partidos políticos brasileiros. E, durante essa caminhada, a Rede Sustentabilidade me acolheu de uma forma muito honrosa, a qual eu sou muito, muito grato mesmo, a todas as pessoas, ao convite que me foi feito. Só que, ao longo do momento que essa caminhada começou a crescer, eu comecei a ter convites de diversos partidos. Não foi só o PSDB que me convidou. Desde que começou essa última eleição até o dia da eleição, eu fui convidado por 4 partidos distintos para, no momento que terminasse a eleição, obviamente, eu mudar de partido. E por que é que eu decidi, então, escolher o PSDB e mudar para o PSDB nesse exato momento? Primeiro, porque eu vejo que existe uma mobilização de mudança do pensamento político do Brasil, que está sendo levado adiante pelas novas lideranças do PSDB. O PSDB hoje está sendo representado por lideranças, e aqui eu vou citar 2. Uma delas, que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele esse final de semana, é o prefeito de Porto Alegre, o Nelson Marquesan. Esse rapaz, vou chamar ele de rapaz, ele tem 45 anos, ele está pegando um município extremamente quebrado e, com muita coragem, muita determinação, está buscando salvar Porto Alegre da situação que o PT deixou a cidade de Porto Alegre. E temos também o João Dória, que está fazendo aquilo tudo que nós estamos vendo aí na mídia, na cidade de Foz do Iguaçu, nos 100 primeiros dias de governo... São Paulo. Exatamente, desculpe. Nos 100 primeiros dias de governo na cidade de São Paulo, está fazendo um governo exemplar, conseguindo consertar problemas que são históricos da cidade, como os problemas da saúde, problemas de obras, problemas de sinalização e assim por diante. E eu vejo que é nesse projeto que todos aqueles princípios que eu venho defendendo, de nova política, de uma política voltada para a eficiência do poder público, para a gestão de qualidade, para a gestão profissionalizada, é esse projeto que eu vejo que é mais adequado para a minha caminhada nesse momento. Então, foi por isso que escolhi o PSDB. Felipe, é verdade que esses 2 prefeitos estão fazendo a diferença e entraram já fazendo um choque de gestão em Porto Alegre e em São Paulo. Eu acho que o Marquesan, em Porto Alegre, tem feito um bom trabalho, e o Dória tem mostrado um bom trabalho também, embora, é claro que eles nem chegaram a 6 meses de governo, mas se continuar assim, eles vão bem. Mas, por outro lado, você tem uma cúpula inteira do PSDB denunciado na Lava Jato, investigado e com denúncias seríssimas, seus maiores nomes, né? Inclusive o ex-presidente Fernando Henrique, como a Alckmin, Serra, quem mais está lá? O Aécio. Tem esse lado também, né? Você sai de um partido que não está investigado em nada, né? A Rede Sustentabilidade aparece, é um partido pequeno, é lógico, nunca foi governo, mas está aquém disso tudo e vai para um partido investigado na Lava Jato. Nesse momento, é bom isso? Veja, Dante, eu acho que a gente tem que ter a esperança de poder criar renovação. O que eu enxergo é que existem quadros extremamente positivos dentro do PSDB. E eu quero deixar uma coisa clara aqui, inclusive já falei durante a campanha, que corrupto tem que ir para a cadeia mesmo. Eu não estou entrando no PSDB para defender quem está errado. Mas precisamos reconhecer que muitas dessas acusações, elas precisam ser ainda confirmadas.
Para elas serem confirmadas, a gente tem que dar tempo ao tempo, tem que dar o direito ao contraditório das pessoas, mas se as pessoas forem culpadas realmente, elas têm que ser presas. Na minha opinião, essa é a minha opinião, e eu falo isso na cara de quem precisar. Agora, nós temos que ver o lado da transformação, o lado positivo dessa transformação que está acontecendo, né? Então, é esse lado positivo, é nessa esperança positiva que eu me fixei e todo o grupo político que está comigo. Inclusive, aqui quero ressaltar a presença do Assunção, vice-presidente do PMDB, está aqui com a gente hoje, né? E quero ressaltar essa presença porque é um partido que está conosco, e até vamos passar a palavra para a Assunção, bater um papo com a gente. É esse sentimento de esperança e renovação que nós temos que ter. O PSDB hoje está numa caminhada de transformação e está mostrando. Se fosse só uma esperança, Dante, quem sabe a situação seria outra. Mas tem quadros no PSDB que estão mostrando o que fazer. Agora, não é muito curioso, Felipe, que 20 e poucos dias, um mês depois da eleição, aí você descobre que é outro partido que se encaixa melhor com o projeto que você defendia? Mas veja, Nélio, isso aí são circunstâncias do convite que foi feito, né? Eu não posso desconsiderar um convite que foi feito. É um reconhecimento, primeiro, do nosso trabalho, do resultado que foi feito aqui. E eu quero dizer a todos que, dentro da minha concepção de política, os partidos eles têm que se unir para fazer um grande projeto. Inclusive, deixei isso claro para as pessoas na rede, que a minha saída da rede não era uma saída para romper com o grupo, para romper com as pessoas. E muitas pessoas lá entenderam isso. Era simplesmente um momento onde o nosso projeto de desenvolvimento se adequa mais a uma outra sigla. A rede hoje mandou você deve ter visto, né? Um comunicado explicando a sua saída. Sim. E bem crítico, né? Sim, bem mas isso aí faz parte, né? Dizendo que você perde o novo, né? O novo que você vinha dizendo que era do ano passado para cá. Pois é, né, Dante? Mas veja, né? Isso aí até... essas críticas, né, mostram para mim o seguinte, né, que pelo menos essas pessoas me valorizam. Estava sendo valorizado, né? O duro seria sair de um partido e todo mundo aplaudir que eu estava saindo do partido, né? Então vamos deixar bem claro isso, que foi algo realmente, principalmente a liderança do partido não queria que eu saísse do partido, deixaram isso claro, manifestaram isso, mas a gente tem que se adequar aos momentos onde é muito importante a gente saber aquilo que é mais adequado para o projeto que a gente quer desenvolver. Felipe, me diga uma coisa. Primeiro, bom dia para você. Bom dia. Na campanha, nós ouvimos muitos falarem o seguinte: o Felipe, na primeira participação, ele veio com o novo, isso que o Dante colocou, veio com o novo e tal, e o discurso era diferente. Depois, já na segunda campanha, você teve apoio de políticos mais felpudos, vamos dizer assim, os mais antigos. E aí muita gente criticou. Agora, essa questão de você ir para outro partido e justamente com esses outros políticos e políticos que estão envolvidos em Lava Jato e tudo mais, você não perde um pouco dessa forma de mostrar à população que você quer uma mudança, alguma coisa ou não? Você fala a respeito dessa questão de não estar adequado àquilo que a gente pretende, mas isso não vai reafirmar aquilo que as pessoas falaram na campanha? Não, eu acho que não, Veja, acho que as pessoas têm que entender o tipo de conduta que eu estou tendo e as ideias que eu estou defendendo, né? Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos chegar a colocar no mesmo balaio. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Se todo mundo está nessa sala, de repente entra uma pessoa condenada, todo mundo vai ser condenado ao mesmo tempo. Nós não podemos cair nesse erro, que é um pré-julgamento muito difícil da nossa sociedade. E a nossa sociedade, infelizmente, tem a tendência de fazer pré-julgamentos. O que eu falo para as pessoas que têm essa dúvida, que eu acho que é uma dúvida aí até condizente com o momento, e as pessoas podem pensar isso, é que acompanhem os meus passos, que acompanhem as ideias que eu vou defender, que acompanhem a minha forma de agir na política. E aí vão chegar à conclusão, que eu tenho certeza, Eli, que vai ser uma conclusão diferente dessa que você está falando. Ok, são 11h31. Eu tenho que fazer um intervalo, depois eu passo a bola para os outros aqui, e também eu converso com o José Roberto Assunção, que é o vice-presidente do PSDB aqui em Foz do Iguaçu. Do PMDB. Do PMDB, desculpe. E já voltamos.
Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Chegou a oportunidade que a saúde da sua empresa merece. Agora, o Itamed oferece carência zero para clientes de outros planos de saúde. Mude já e conte com a qualidade do Hospital Ministro Costa Cavalcante e a melhor rede de serviços credenciados em Foz do Iguaçu e região. Ligue 45 35 76 8005. Promoção por tempo limitado. Itamed. A saúde da sua empresa merece essa chance. Consulte condições em itamed.com.br. Vem aí, Fight Tonight. Galera de Foz do Iguaçu e região, aqui é Bruno Galhaço e eu convido você pro Fight Tonight. Uma noite com o melhor do MMA e muita música com o show do Jota Quest e um trio de DJs que vai fazer você dançar até o sol raiar. Dia 28 de abril, a partir das 8 horas da noite no Rafaim Palace Hotel. Ingressos à venda, fighttonight.com.br. Espero vocês. Fight Tonight. Curso técnico em eletrotécnica é no Colégio Iguaçu. Faça sua matrícula e torne-se um profissional qualificado para o mercado de trabalho. Você pode atuar como projetista em instalações elétricas prediais, residenciais ou industriais. Compras ou vendas de equipamentos elétricos. Responsável técnico nos ramos de elétrica, testes e manutenção em equipamentos. E participar em concursos públicos. Curso com duração de 2 anos e registro no CREA. Curso de técnico em eletrotécnica é no Colégio Iguaçu. Travessa Rio Negro, número 19, no campus do Iguaçu. Telefone 35 25 35 66. WhatsApp 999 42 17 17. Ou acesse www.colegioiguaçu.com.br. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Vem pro aniversário do Atacadão e aproveite as nossas ofertas. Arroz Campinelli parboilizado tipo 1, 5 quilos, 10,59. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 quilo, 2,10. Farinha de trigo rosa branca tipo 1, 5 quilos, 7,59. Azeite de oliva Ser Torres extra virgem vidro 500 ml, 7,45. Ofertas válidas para as lojas Atacadão Cascavel e Atacadão Foz do Iguaçu. Venha aproveitar. Vem pro aniversário do Atacadão. Vem! Há mais de 22 anos, o rodízio de bistec é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Charrua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Charrua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500.
horas e 37 minutos, 25 graus a temperatura. Voltamos com o programa Contraponto, a Voz do Povo. Lembrando que o Contraponto é patrocinado pela De Paula Assessores, com assessoria, né, empresarial e contabilidade. A De Paula tem muitos serviços que a De Paula faz, né? Não é apenas contabilidade, ela é assessoria tributária, trabalhista e previdenciária, assessoria a condomínios, a pessoas físicas, a sistemas empresariais e folha de pagamento. E nós estamos na última semana da declaração do imposto de renda, que tem que ser entregue nessa sexta-feira. A De Paula faz de tudo isso. A De Paula cuida da sua contabilidade na própria estrutura da De Paula, mas também pode fazer isso na sua própria empresa. Então, vá na De Paula Contadores, que fica na Rua Antônio Raposo, 310, no centro de Foz. Telefone é 2105-2000. São 11 horas e 37, voltamos aqui, entrevistando hoje o ex-candidato a prefeito por Foz do Iguaçu, Felipe Mansur, que vem aqui explicar o porquê que trocou de partido, da Rede Sustentabilidade para o PSDB. E você já explicou isso para a Marina Silva, Felipe? Você trouxe a Marina aqui na rádio. Mandei uma mensagem para a Marina, uma mensagem de agradecimento. Eu quero fazer aqui um esclarecimento que, na minha visão, Dante, a Marina Silva hoje no Brasil é a política mais erudita que existe. Tive a oportunidade de conversar com a Marina Silva, é uma mulher inteligentíssima, a qual soma muito dentro da política brasileira. Então, eu acho o seguinte, mudar de partido não quer dizer falar mal ou desdizer o que você disse, né? Nós temos, como eu falei no início, nós temos uma conjuntura política no país. Essa conjuntura ela tem que ser analisada e observada. Mas eu quero fazer aqui os meus cumprimentos à Marina Silva, a senadora, porque é de impressionar. Quem senta com ela 15 minutos, né, independentemente de partido, independentemente de linha ideológica política, sabe e consegue entender que ela é uma pessoa muito inteligente. Nós sentamos com ela 50 minutos aqui, né? E ela ficou mais tempo depois, simpaticíssima. Inclusive, o Dr. Nelson conseguiu levar ela até para o jardim da rádio, que ele plantou uma árvore em homenagem a ela e foi levar ela lá. Ela fez questão de conhecer, né, a árvore Marina Silva. E realmente, além de muito simpática, ela se mostrou uma pessoa muito inteligente também. Ô Dante, eu queria não perder aqui o bonde, e eu queria mandar um abraço e fazer uma menção aqui ao Dia do Jovem Trabalhador, que você falou no começo da rádio, porque eu vejo que é o jovem e trabalhador que vai conseguir moralizar e mudar a política no nosso país. Então eu mando um abraço aqui, as minhas felicitações a todos os jovens trabalhadores de Foz do Iguaçu. É verdade, Felipe. São 11 horas e 40. Eu quero só dizer, antes que eu me esqueça, o Dr. Nelson Rodrigues, hoje pela manhã, ele enviou uma mensagem. Ele, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Ele está viajando, ele está na Espanha, ele está fazendo o caminho de Santiago da Compostela. É um caminho que você faz a pé, são 300 quilômetros. Quantos quilômetros ele já fez? Né? Desculpa, não são 300, são 700, né? São diversos 700 caminhos, o maior é o de 700. Ele está fazendo de 700 quilômetros, né? Mas está pagando promessa, será? Ele está pagando promessa, é mais ou menos isso. É uma viagem espiritual que ele está fazendo, são 700 quilômetros e ele já está a 70 quilômetros do fim. Puxa ele já vida. está a 70 quilômetros da cidade de Santiago da Compostela. Então ele mandou um recado pedindo para avisar os ouvintes, dizendo que está com muita saudade do programa e das ouvintes principalmente, e que já está chegando. Ele pretende terminar esses 70 quilômetros. Ele mandou mensagem para mim, era 4 horas da manhã. Lá tem 4 horas de diferença, 4 ou 5, né? 4. Então lá já estava amanhecendo. Já estava dia, né? Já era manhã. E ele disse que faltam 70 quilômetros para ele terminar e que ele pretende terminar esses 70 quilômetros no final de amanhã ou no máximo quarta-feira. Então até quarta-feira ele termina o caminho, daí ele volta para o Brasil, passa por Curitiba, vê a família e depois vem para cá. Então, ele falou contigo hoje de manhã? Eu só fui no seu Grêmio, mais tarde, né? Eu acho que ele não estava muito interessado nesse momento, não, né? Em outro nível. É que ele esqueceu. Acho que ele estava mais acima disso. Mas ele, só para dizer que ele está voltando e pediu para avisar os ouvintes que está com saudade. Então, o Dr. Nelson volte, com certeza vai voltar
É uma experiência incrível, né? Você fazer 700 quilômetros. E ele vai postando fotos dos caminhos e a gente vai acompanhando, né? Por onde ele passa. 700 quilômetros a pé. Eu vi nas imagens, nas fotografias, ele aparece mais moreno e mais magro. Né? Tá pegando sol, tá pegando chuva, tá pegando frio e tá caminhando. Tá? Então, só isso. São 11h42. Eu quero cumprimentar o Roberto José Assunção, que é vice-presidente do PMDB, está acompanhando o Felipe hoje. Roberto, tudo bem? Obrigado pela presença. Bom dia, Dante. Bom dia a todos os profissionais da bancada, Nélio, Eli, Dr. Enes e Felipe Mansur. O PMDB continua com o Felipe nesse projeto dele, mesmo ele trocando de partido. Vocês quase sofreram uma retaliação do ex-governador Roberto Requião, do senador Roberto Requião, por apenas estar coligado junto com o PSDB. O PSDB nem encabeçava, né? E o Requião disse que ia mandar expulsar todo mundo do partido aqui. Ia vir aqui fazer uma limpa. E se bobear, ele vem mesmo, né? Ele baixa aqui e dá uma bronca. E agora piorou, porque parece que o candidato de vocês agora está sim encabeçando com o PSDB, né? Como é que fica? O PMDB continua e vai fazer o quê? Bom, é assim, eu gostaria de deixar claro que eu não falo aqui representando em nome do PMDB. Né? Até porque o presidente é o Vânio, ele é o presidente e eu sou o vice, então eu quero falar como amigo do Felipe, como admirador. É claro que o fato dele ter passado para o PSDB não tira minha admiração, meu respeito, minha consideração por ele, minha admiração pelo projeto que ele desenvolveu, que ele tem, que eu acho de supra importância para a cidade. Nós estivemos juntos nos 2 pleitos eleitorais, defendendo sempre, e eu continuo defendendo, como pessoa, continuo defendendo, apesar de ter achado precoce essa mudança dele, mas respeito. Respeito porque o Felipe tem que procurar um espaço maior, porque a grandeza dele, dos projetos, da ideologia dele, realmente merece um espaço maior. E eu acredito que o PSDB, como outros partidos que têm espaço, poderia recebê-lo como o PSDB recebeu. É claro que, como o PMDB, eu queria que ele viesse para o PMDB. Nós todos gostaríamos que ele viesse para o PMDB. Isso era um desejo que nós tínhamos. Mas, enfim, o Felipe está aí, acho que ainda é cedo para dizer qualquer coisa, vamos esperar o tempo passar para ver o que vai acontecer. Eu desejo sorte para ele. Eu estou com o Felipe, apoiando ele. Acho que ele tem todo o futuro pela frente. Acho que agora é uma nova geração que deve administrar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Novas ideias, pessoas realmente com formação, né, com visão de gestão e não de política. Então, como pessoa, eu estou aqui com o Felipe, apoiando as ideias dele. Estamos juntos. Muito bem, são 11h44. Enes. Mas é coincidência, né, Felipe? Porque a base parlamentar do governador Beto Richa está calcada exatamente no apoio do PMDB em Curitiba, na capital do estado. A equipe executiva dele tem muitas, digamos, representatividades do próprio PMDB. Então você está em casa, praticamente, né? Esse é um ponto. O outro ponto, Felipe, é o seguinte: eu acho que a questão o novo partido, nova equipe, essa coisa toda, eu acho que você saiu de uma e passou para outra, porque eu vejo, por exemplo, a característica política de certos líderes que surgiram, e principalmente no PSD e no PSDB, né? Não tinha nada a ver com a política, né? É o caso do Dória, né? E outros por aí. Mas o fato é o seguinte, que Dória, ele representa hoje um fato violento na política, que saiu, um empresário de sucesso, ele saiu da sua empresa, das suas firmas, e ganhou um espaço na política como um fator novo na política, e bastante novo. É tão novo que chega a ser cogitado presidente da República. E se ele for nessa caminhada, é possível que ele vai fazer um estrago muito grande no desejo, na ânsia de muitos líderes, principalmente do partido. Se você pegar o Aécio, o presidente nacional do partido, ele levou uma flechada desgraçada.
Se você pega o Alckmin, também não ficou para trás. Está também flechado. Né? Estão tirando veneno ainda das brechas. Né? Então, quem é que vai sobrar o ano que vem, em 2018? Né? Então, é você novo, indo para o novo. Pode ser assim? Eu acho que é por aí, Enes, né? Nós temos que valorizar, como eu falei anteriormente, valorizar as cabeças novas. Quem está errado, tem que pagar pelo que fez. Né? Mas a minha visão, a minha intenção e tudo aquilo que eu estou buscando é estar com aquelas pessoas que têm capacidade, vejam bem a palavra que eu estou usando, capacidade de fazer as reformas que o Brasil precisa, tanto as reformas a nível nacional, estadual, como a nível municipal. Essas reformas nós estávamos aí defendendo durante a eleição que se passou, e eu vou continuar defendendo essas reformas, porque não é possível um município como Foz do Iguaçu estar numa situação financeira dessas, né? Estar com as contas completamente desajustadas, um desmando, uma desorganização administrativa completa, e nós temos que ter coragem, sim, de fazer as reformas para que a cidade possa entrar nos eixos. É isso que a gente está focando nisso. Em relação à questão política, a projeção e aquilo que vem pela frente, eu, pelo menos, Felipe, tenho muita dificuldade de acreditar que as coisas simplesmente são decididas de um dia, em cima daquele momento. Eu quero entender, até pela tua postura, por aquilo que você defende, por aquilo que você faz, que são coisas mais planejadas, mais olhando o longo prazo, olhando pelo menos médio prazo. Nesse sentido, você, quando retornou com o apoio do governador Beto Richa para a campanha, para o pleito municipal, você disse, olha, não negociamos nada, nenhuma coisa. Eu quero ter o direito da dúvida que, poucos dias depois da eleição, você fecha com o partido do governador e que não tenha nenhuma negociação antes, nenhuma conversa antes, nenhuma projeção para logo depois. Somos com a Assunção, é precoce, pelo menos na minha maneira de ver, a mudança de partido tão poucos dias depois da eleição. Buscando o quê? Você já negociou o quê no sentido político, de projeto para frente? Ou não teve nada mesmo e tudo de ontem para hoje, né? No sentido de, recentemente, houve toda essa mudança na tua maneira de encarar a questão partidária, política e projeto teu pessoal nessa área? Veja, Nelly, não concordo com você quando você fala toda essa mudança, né? A gente vem dentro de uma construção. Essa construção, ela agrega pessoas e agrega partidos. Como eu falei antes, eu comecei sem partido político. Uma dificuldade enorme até de ter um partido para poder defender as ideias que eu vinha defendendo. O projeto cresce, a população reconhece essa liderança que a gente está buscando dentro da cidade. Os partidos, naturalmente, vêm. Se eu tivesse ido para o PMDB, como o meu amigo Assunção aqui ficou brabo que eu não fui para o PMDB, iam falar a mesma coisa. O Felipe negociou com o PMDB desde a primeira eleição e só não foi por uma condição, tal. Então, eu sou muito sincero em dizer, eu não negocio condições, eu falo de projeto. Se tivesse negociado, por exemplo, uma ida para outro partido, né, ele chegaria aqui, porque eu não acho isso demérito, eu chegaria aqui e falaria, olha, não, gente, realmente começou a primeira eleição, a gente foi e fez um acordo, mas não existiu isso. O que existiu é que houve circunstâncias, eu recebi convite das lideranças nacionais do PSDB, que me ligaram, o prefeito de São Paulo, João Dória, me disse, Felipe, estarei em Foz do Iguaçu, quero fazer sua filiação no PSDB. E eu, alinhado com essa intenção de reformas que o partido defende para o Brasil, enxergando que se nós não mudarmos o jeito de fazer política, se nós não reformarmos a maneira com que os políticos tratam o Estado brasileiro, nós não vamos conseguir mudar nada na política, pode entrar um e sair outro, eu resolvi aceitar o convite. É claro, Nélio, né? Não é do dia para a noite, isso vem acontecendo. Desde a eleição, eu te digo, eu fui recebendo convites, né? Recebi convite do PR, recebi convite do PMDB, recebi convite do DEM e decidi aceitar o convite do PSDB pela representatividade das lideranças que estão hoje dentro do cenário nacional e que eu acredito, sim, que essas lideranças podem fazer a mudança.
No cenário nacional de hoje, você defende, claro que no cenário de hoje, você defende que o Dória interrompa o seu mandato como prefeito e seja candidato a presidente da República? Veja, eu não defendo nem desdefendo, nem não defendo. Eu acho que é uma decisão pessoal e decisão, obviamente, de outras instâncias do partido aí, que até 2018, acho que tem muita água para passar embaixo da ponte, como se fala aí normalmente, mas tenho certeza que vai ser feito aí tomada a melhor decisão aí para os rumos do país, dentro das lideranças do PSDB. São 11h52. A questão do Dória, né, está bem cotado para a candidatura à presidência da República já em 2018. Eu acho que ele tem mostrado, claro, um bom trabalho nesse início, mas eu acho muito precoce você dizer que uma pessoa que chegou agora na política e está há 4 meses como prefeito, já dizer que, pelo que ela fez em 4 meses, ela tem condição de ser presidente da República, né? É um pouquinho precoce isso, né? Não tem um pouco de um oba-oba em cima de tudo isso? Não, eu acho que, realmente, eu não disse que ele tem condição de ser presidente da República. Ou isso mostra uma falta de liderança nesse momento no Brasil? Existe sim, Dante, uma falta de liderança crônica no Brasil. E o que eu vejo que o Dória está fazendo, primeiro ele está fazendo um trabalho em São Paulo e ele está ocupando essa liderança. Porque o Brasil hoje ele está órfão de líderes que possam representar aquilo que a sociedade almeja. Então, por isso que eu disse para o Nery, né? Não defendo nem deixo de defender. Eu acho que os fatos, se realmente ele continuar com essa boa performance no governo de São Paulo, se realmente, na prefeitura de São Paulo, né? Se realmente a sociedade entender que esse é o melhor projeto, eu acho que tem condições. Se não, eu acho que tem que ser pensado de uma nova maneira. Ô Felipe, você acha que hoje, por exemplo, ainda nessa carona dessa pergunta do Nélio e também do Dante, como o país está carente de um líder, você acha que é também um desespero para tentar conter essa questão, porque as pesquisas estão apontando o Lula hoje como o líder, e de repente poder até ser eleito candidato a presidente do Brasil? Você acha que de repente é um certo desespero também ou não? Eu acho que o que acontece, né? Você vê, só no Lula aparecer aí como bem cotado para ser presidente, isso me preocupa e me preocupa muito. Porque é a pessoa que está envolvida no maior escândalo, no escândalo que deixou 12 milhões de brasileiros dentro de uma situação de desemprego. Então, quer dizer, o que está faltando para as pessoas enxergarem que realmente o Lula foi uma pessoa que prejudicou o país? Eu acho que o Lula é um as do marketing. Ele consegue chegar na TV, ele tem aquele palavreado dele que conquista as pessoas, mas as pessoas precisam enxergar que ele é o maior responsável por tudo que está acontecendo no país. É o grupo dele, o PT meteu a mão no jarro, fez tudo o que fez, roubou até não poder mais. E vão eleger ele presidente de novo? Eu acho que é colocar o ladrão para cuidar do galinheiro, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer. A sociedade brasileira não pode deixar isso acontecer. E eu me coloco aí dentro, obviamente, do nosso campo aqui municipal, me coloco como uma pessoa que vai lutar para que isso não aconteça. Porque nós não podemos deixar com que uma política, um modo de fazer política que levou o país para o buraco, permaneça no nosso país. Ô Felipe, e Foz do Iguaçu? Essa mudança que sai de uma transição rápida, não é? Com percalços para tudo quanto é lado, e agora entra, digamos assim, numa água mais calma. Como é que você está vendo a entrada do Chico Brasileiro no comando dessa administração que lá atrás foi desastrosa? Olha, Enes, eu sinceramente estou torcendo para que tudo dê certo. Esse é o meu sentimento como cidadão iguaçuense, é o meu sentimento como pessoa que está aí participando desse meio. E por quê? Porque todos nós precisamos de uma cidade. Independentemente da vida política de cada um, das ideias que as pessoas defendem, nós precisamos que Foz do Iguaçu dê certo. Você vê, eu, sábado à noite, estava dirigindo, caí em 2 buracos na cidade que eu não consegui enxergar. Com todo o cuidado que eu estava dirigindo, porque eu sabia que era uma rua esburacada, mas isso é no centro da cidade. Então, quer dizer, isso é um exemplo que eu estou dando, que a cidade está realmente abandonada, Foz do Iguaçu. Se as pessoas hoje saírem e começarem a andar na cidade, vão ver o tanto de mato que tem. Está abandonada a cidade de Foz do Iguaçu. Eu torço para que o Chico Brasileiro faça um bom governo, porque eu sou empresário na cidade, eu tenho minha família na cidade, eu tenho minha residência na cidade, e eu quero que Foz do Iguaçu dê certo. Agora, olho também com certa preocupação,
Porque os acordos que ele teve que fazer para assumir o poder, se ele não romper com alguns acordos que ele fez, vai ser muito difícil ele governar. Mas eu torço e quero desejar que ele tenha um bom governo. Pedir pessoalmente ao governador Beto Richa, atenda tudo o que Foz do Iguaçu precisa. Atenda tudo o que puder para ajudar a Foz do Iguaçu. Mesmo que eu não sou prefeito, mesmo que nós não ganhamos a prefeitura, não importa. O Chico Brasileiro está lá. Eu estava tão certo, Enes, dentro dessa conjuntura de apoios que eu fiz, que 2 dias depois da eleição, o Chico Brasileiro estava lá no Palácio pedindo ajuda para o governador. Ele foi lá, tirou foto, levou projeto. Então, quer dizer, na campanha ele faz panfleto apócrifo, xingando o governador. E depois, 2 dias depois, vai lá pedir ajuda. Isso é a política errada. Isso é a política ruim. Isso é a política do mau caratismo. Vocês me desculpem a minha franqueza aqui. Eu acho que nós precisamos ter coerência. Eu tenho coerência. Tive os apoios que eu achei que eram necessários para tirar a Foz do buraco. Não vou falar uma coisa na campanha e depois fazer outra depois de eleito. Ou, se não for eleito, da mesma forma. Vou continuar com a minha coerência de discurso. E quero que o Chico Brasileiro também tenha essa coerência, porque é isso que Foz precisa. No âmbito ainda municipal, você teve algum problema na prestação de contas da tua campanha? O que aconteceu na prestação de contas, eu acho... Parece que hoje vai acontecer isso, né? Não, o que aconteceu na prestação de contas é que, no momento que nós fomos lançados, é um problema no sistema. Nós pegamos, imprimimos a tela do sistema, levamos para o Claudinei lá no Fórum Eleitoral, levei todos os documentos físicos para o Claudinei e disse: Claudinei, o sistema deu problema, não quis receber minha prestação de contas. Eu trago para você todos os documentos físicos, todas as planilhas aqui para você analisar. O Claudinei disse: não, Felipe, nós vamos resolver o problema do sistema, leva os documentos embora e você tem aí um prazo para poder representar até a gente consertar o sistema. Então, né, Nélio, tem muita gente que é um falatório, uma boataria danada, desmesurada na cidade, falam bobagem para cima e para baixo. Mas, hoje, até às 19 horas, nós vamos estar apresentando aí a prestação de contas e ainda nem fomos citados, vamos apresentar antes do prazo. São 11h59, a Roberta, ela é do Jardim América. Ela, no início do programa, ela estava fazendo uma reclamação sobre o Parque Monjolo. Ela disse que ele está morrendo. Tá? E isso me entristece muito, que eu tive acho que há 2 anos, numa reinauguração pela 1000ª vez do Parque Monjolo. Inclusive, com apoio de Itaipu, o local foi todo restaurado, foi colocado lâmpada de LED, novo parque, novas estruturas foram colocadas, foi pintado, estava bonito. Estava muito lindo. E agora saber que ele está destruído de novo, Roberta, é horrível. Não tem cuidado das coisas na cidade, né? Não entendo o que falta. É uma tristeza. Você veja... Para começar, que é uma cidade que não tem parque. É uma cidade que não tem parque. Aí o pequenino parque que tem, né? Eu vejo vários problemas. Primeiro, que é um parque que não tem acesso, né? Você tem que pegar uma ruazinha para poder chegar nele. As pessoas não conhecem, não têm, nem lembram aonde que é o parque para poder usar. E aí, veja, aquele parque tem uma manutenção extremamente simples. Simples. Sim. Não tem grandes áreas de mata, né? Se as pessoas forem lá, tiverem lixeiras adequadas, se tiver a presença da prefeitura lá, eu tenho certeza que aquilo se mantém. Mas a prefeitura abandona. Eu sou aqui capaz, Dante, de desafiar. Quantas vezes foi um funcionário da prefeitura lá, em qualquer dos prefeitos que passou, inclusive dessa prefeitura atual, foi lá para olhar como é que estava o Parque Monjolo. Não vão, nem sabem como é que está, nem sabem que existe. Se no centro da cidade tem buraco que quebra a rua de carro, imagina o Parque Monjolo. E a Secretaria de Meio Ambiente é uma tristeza, né? A Secretaria de Meio Ambiente ainda não entendi para que serve aqui em Foz do Iguaçu, né? Além de dar alvará para tirar a árvore, né? Porque, não, é verdade, Felipe, parece até que estou fazendo, né? Mas é verdade. Ô, Dante, eu gostaria de numa cidade com Foz do Iguaçu, cercada por um parque nacional, por lago, por 2 rios, exatamente. E a Secretaria do Meio Ambiente, eu não sei exatamente ainda. Eu vou dar um outro exemplo só para aproveitar aqui, desculpa, Assunção, só para aproveitar aqui o assunto. A foz do Rio Monjolo, não o Parque Monjolo, a foz do Rio Monjolo. Você vai lá, é cheiro de esgoto. Esgoto puro. Aquilo lá é um patrimônio da nossa cidade, né? Escondido, porque ninguém consegue achar aquilo lá, né? Não tem acesso, mais uma vez, falta de acesso, falta de urbanismo. Lindo, 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 uma cachoeira maravilhosa, né? Com uma vista pro rio, com uma vista maravilhosa, fedendo esgoto. Aí eu te pergunto também, né? Daí eu devolvo a pergunta para você, para que serve a Secretaria do Meio Ambiente?
Roberto. Só que pegando um gancho ainda na pergunta do Nélio, quando ele se referia a qual foi a negociata que o Felipe fez com o PSDB, com o governador. Talvez só para dizer, não usei a palavra negociata, mas qual negociação? Ok. Desculpe pela colocação. Não, eu só queria dizer o seguinte, defendendo o PMDB, que eu participei de todas as conversações lá atrás, quando o PMDB foi apoiar o Felipe, que nós também não impusemos nenhuma condição quando nós fomos apoiar o Felipe. Não foi feita nenhuma negociação. Tanto prova disso, né, Felipe, que agora nós estávamos torcendo e querendo que ele vinha para o PMDB, ele acabou indo para o PSDB. Prova disso que ele tinha liberdade para ir onde ele queria. Não tinha nenhum compromisso com o PMDB. Naquela época nós fomos apoiar o Felipe por entender e apoiar e aprovar o projeto que ele tinha para a cidade, que nós fomos simplesmente por apoiar a cidade como um todo e não como uma negociação. Então, eu só queria deixar claro isso, que o PMDB nessa época foi nessas condições. Tranquilo. Até nesse deserto de lideranças, que agora há pouco foi tratado e foi trazido, e bem no espírito do programa, que é o de contraponto, sem Felipe, essa mudança tão repentina, tão rápida de linha ideológica, de proposta de partidos, por parte do partido mesmo, que você não mude o teu projeto, a tua proposta, né? Mas estar alinhado com uma linha partidária e agora, 30 dias depois da eleição, você muda, e eu particularmente vou conferir ao longo da história, especialmente nos próximos 2 anos, para ver para que caminho, que eventualmente, na minha suspeição momentânea, você está se encaminhando nesse deserto de liderança. Essa mudança tão repentina, tão rápida ou precoce, como foi usado antes a palavra, não soma para que a população desacredite na palavra dos que são candidatos a dirigi-la na questão da política? Veja, Nélio, eu vou fazer aqui o meu contraponto aí, né, a questão. Primeiro, eu acho que a população precisa, quem tem essa dúvida, precisa estudar. Porque você fala numa mudança repentina de linha ideológica, mas eu acho que você não leu nem o Estatuto da Rede, nem o Estatuto do PSDB. Não, conheço os dois e vou repetir por que a afirmação. 30 dias atrás, você defendia a bandeira de um partido. Mas me diga qual foi a mudança ideológica. De partido? Convenhamos. Você estudou o que é a social-democracia? Sim, Felipe. Então, veja, a hora que você estuda o que é na Alemanha, a social-democracia, veja, Partido da Social-Democracia. Veja, você vestiu o uniforme de um partido. Aqui nós vamos fazer uma discussão ideológica. Uma discussão ideológica, né? E o que eu quero ressaltar para você, né? Que nenhuma das propostas que eu tenho, vamos pensar CPF, né? Pensar como pessoa, né? Como liderança, ela deixa de se encaixar ou na Rede ou no PSDB. Né? Eu concordaria com você dentro aqui da nossa discussão ideológica, né? Se eu fosse para um DEM, para o Democratas. Aí eu concordaria com você, né? Mas o debate ideológico dentro da social-democracia ou das questões que a Rede defende, ele está muito próximo. Como eu disse, né? A Rede é considerada hoje um partido de centro. E o PSDB, por ideologia, não estou falando por lideranças, por ideologia é um partido de centro-esquerda. Então, aí a gente começa a pensar, mas esse é um debate tão já batido, atrasado, que nós temos que focar o seguinte: o que a sociedade precisa que seja feito para melhorar a vida das pessoas? Então, é esse o principal debate. E das minhas principais bandeiras, né, chama-se democracia pura. O que é a democracia pura? É você fazer uma aproximação das pessoas com o poder público. Na minha visão de política, nós só vamos resolver o problema da sociedade quando as pessoas participarem mais. E é isso que eu defendo, isso que eu defendia quando estava na Rede, é isso que eu vou defender estando no PSDB. Por quê? Porque eu quero que a população participe. Eu quero estar aberto para que as pessoas que sentem o problema na ponta, elas possam chegar e colocar o dedo na ferida da política e poder dizer aonde que precisa ser melhorado. Ok. O PSDB em Foz do Iguaçu passa a ser diretório? Olha, existe uma proposta nesse sentido,
né? Mas ainda não é diretório, ainda é uma comissão provisória. Eu acho que isso aí, nos próximos meses, acho que ao longo desse ano vai ser decidido se fica como diretório, né? Se vem se instalar um diretório, que nunca houve o diretório em Foz, ou se continua a comissão provisória, não sei te responder isso. Ok, são 12h06. O Batista, do Copa 3, pergunta: você se referiu em lideranças nacionais do PSDB e quais delas você se refere? Pergunta o Batista. Eu me refiro justamente aí ao que o João Dória está fazendo dentro da Prefeitura de São Paulo, e me refiro também ao governador Beto Richa. Hoje, vamos lembrar bem, gente, o estado do Paraná é o único estado que tem uma nota de crédito, que tem dinheiro em caixa, que pode fazer investimentos. Enquanto outros estados estão quebrando, as reformas que foram feitas no governo Beto Richa estão permitindo com que o estado do Paraná possa fazer investimentos. Em 2016 foram 6 bilhões de reais, e em 2017 vão ser 7 bilhões e 300 milhões de reais de investimentos. Isso por quê? Porque houve uma política diferente da do Rio de Janeiro, houve uma política diferente da do Rio Grande do Sul, houve uma política diferente da de Minas Gerais. Todos os outros estados que estão em dificuldade, inclusive decretando calamidade financeira, eles gastaram mais do que recebiam. O Paraná teve coragem, né? E aqui a gente tem que dar um mérito para o governador Beto Richa, teve a coragem de fazer a reforma necessária para que o estado gastasse menos do que arrecada. Hoje o Paraná tem dinheiro em caixa e pode investir. Outros estados estão aí em calamidade financeira, não conseguem nem pagar o salário dos seus funcionários. Então, eu acho que a gente tem que ressaltar isso, porque as pessoas precisam entender que se existem coisas boas é porque foi pago um preço no passado. E esse preço do passado, que é um preço que Foz do Iguaçu vai ter que pagar. As contas de Foz do Iguaçu estão completamente desequilibradas. Se o prefeito Chico Brasileiro quiser fazer Foz do Iguaçu entrar nos eixos, ele vai ter que fazer, sim, um ajuste financeiro na cidade de Foz do Iguaçu. Senão, ele vai quebrar o município. Agora, Felipe, não se pode esquecer que o governador Beto Richa, ele fez mudanças extraordinárias na questão de aumento de impostos. E o povo está pagando essa conta, né? A começar, digamos, do Detran do Paraná, né? Que teve... É só comparar o que era antes, mesmo com ele, e o que é hoje, né? Eu estava vendo aqui de que havia um aumento num par de muleta, caramba. Mas um par de muleta, o sujeito já está quebrado, ainda tem que pagar mais imposto em cima da muleta, como exemplo. Então, é sinal o seguinte, que muita coisa saiu exatamente de um certo sacrifício que ele impôs, acertou. Eu não nego de que o que realmente ele arrecadou, ele acertou em cheio, porque não tinha caixa realmente. Como os outros estados, pega o Rio de Janeiro para você ver como é que está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está tendo que fazer tudo isso sem conseguir. Sem conseguir. Então, não se pode negar de que houve realmente um sacrifício com os paranaenses. Agora veja também, né, Enes, como a questão é crítica. Foz do Iguaçu fez o aumento de impostos. Foz do Iguaçu aumentou o IPTU, na época Reni, aumentou o ISS, e o dinheiro foi para onde? Isso que a gente se pergunta, né? Então, veja aí, a prefeitura tem desafios grandes de reestruturação da máquina, senão daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar os funcionários de Foz. São 12h10 e 25 graus. Felipe, eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço, Dante, Nélio, Dr. Enes, pela oportunidade da gente estar aqui, é sempre importante. Parabenizo o programa Contraponto, né, pela liberdade com que a gente tem de discutir ideias. Eu acho que isso fomenta aí o senso crítico das pessoas, fomenta a inteligência das pessoas, dos ouvintes, e agradeço muito poder estar aqui na bancada mais uma vez. Falo que nós vamos continuar defendendo os ideais da democracia pura, de aproximar as pessoas do poder público, os ideais de poder trazer uma racionalidade para a política, para a gestão pública, um profissionalismo na gestão pública, e esses ideais vão continuar sendo defendidos, e a gente conta aí com a participação da população dentro dessa luta, dessa defesa.
Você tem uma pergunta de ouvinte, né? É um ouvinte aqui, o professor Cláudio Lisboa. Não sei se cabe bem a você, Felipe, fazer a resposta, mas ele põe assim: pergunta para o Mansur se os R$1 bilhão que o Beto sacou do Fundo de Previdência dos funcionários públicos e bateu nos professores, se é por isso que o Estado conseguiu cumprir e fazer os seus pagamentos. Então, veja, eu concordo com o professor Cláudio aí que realmente existiram questões que foram deploráveis. E as pessoas têm que pagar por essas questões. Não estou aqui fazendo defesa nenhuma de questões negativas. Aí o professor que, por favor, me entenda. Agora, como professor, ele sabe que existem pontos positivos e pontos negativos, que nós não podemos ser hipócritas, só defender um lado, né? Eu não estou aqui para defender um lado e martirizar outro ou prejudicar outro. Nós temos que olhar a situação. E enxergando a situação, poder dizer, olha, houveram erros aqui e houveram acertos aqui. Eu acho que essa ponderação que nós precisamos ter na política. Ok, então, são 12h11. Quero agradecer também a presença de Roberto José Assunção, que é o vice-presidente do PMDB, que por você continua apoiando o Felipe nesse novo caminho, né? Exatamente, agradecendo o espaço aqui da Rádio Cultura e na qualidade de vice-presidente, estamos aí apoiando o Felipe e agradecer o espaço, o PMDB estará sempre à disposição naquilo que for preciso. 25 graus é a temperatura e a gente já volta.